Olá, meus amigos criadores, tudo bem por aí? Hoje, domingo, dia 15 de junho, vamos fazer aqui mais uma live. Vamos esperar aqui que os amigos criadores comecem a entrar aqui no direto. Hoje vamos abordar aqui mais um tema que também é um bocadinho polémico, como o tema de ontem, como vocês estão recordados, para quem esteve aqui na live de ontem, o tema foi a doença da faca. Chegámos à conclusão que a doença da faca é nada mais do que um mito, não existe a doença da faca, existe sim um sintoma que está associado a várias doenças, ou seja, várias doenças provocam esse sintoma. Como eu estava a dizer, vamos deixar que o pessoal comece a entrar aqui na live para também falar aqui um bocadinho sobre o tema da live de hoje. Não se esqueçam, antes de mais, de deixarem o vosso like, de subscreverem o canal na eventualidade de ainda não estarem subscritos no canal, de relembrar que apenas 40% do pessoal que assiste às lives e assiste aos vídeos que são feitos aqui no canal é que são subscritores. Os outros 60% não são subscritores. Portanto, não custa nada recordar esta situação sempre e pedir para subscreverem o canal. É totalmente gratuito, não tem custos acarretados. Portanto, aqui é a transmissão de informação. Podem participar nas lives, podem comentar nos vídeos. Portanto, peço o especial favor para quem ainda não for subscrito no canal para que subscreva o canal, ok? Para além dessa situação, e como vocês sabem, quem tem seguido estas lives ultimamente, sabem que temos aqui vários parceiros, o canal tem vários parceiros que estão aqui a dar descontos em compras nos produtos que vocês têm de adquirir para as vossas aves, ok? Hoje vou voltar a falar aqui do parceiro que indiquei aqui ontem, o novo parceiro que foi apresentado aqui no canal, ou seja, a loja Bird World Limitada, cujo gerente é o Rui Carvalho, uma loja situada aqui na margem sul do Tejo, nomeadamente na Moita, em que existe a possibilidade de, se houver criadores do sul do país, nomeadamente Alentejo ou Algarve, o gerente da loja, o Rui, desloca-se 2 vezes por mês ao Algarve para levar vários animais de estimação para as lojas nessa zona e poderão falar com ele e ele levará rações, produtos, aquilo que vocês queiram e poderão combinar um local para se encontrarem para poderem fazer essa transação, ok? Portanto, Bird World Limitada, muito obrigado. Miguel Rocha, boa tarde, meu primeiro dia de direto. Seja bem-vindo, meu amigo Miguel. Seja muito bem-vindo aqui à live. Podem aproveitar o desconto promocional que se encontra no segundo link da descrição da live, 5% na loja Bird World Limitada, situada na Moita. Aqui a loja é representante oficial de várias marcas em Portugal. Tem uma marca que é muito famosa nos criadores de psitacídeos, que é a Zagors, mas essa marca também tem gamas de misturas de sementes para criadores de canários, para criadores de exóticos, para criadores de psitacídeos, de fauna, tem também papa de ovo, portanto poderão aproveitar, pesquisem na net e vejam. Ora, Aves Silva, boa tarde amigo, tudo bem? Portanto, o tema de hoje que eu gostaria de colocar aqui a vocês é: o que é que para vocês, criadores, é ser um bom criador de aves? É um tema também um pouco polémico, cada qual terá a sua ideia, logicamente, como é normal, não somos todos iguais e graças a Deus que não somos. Portanto, escrevam aí, deixem aí nos vossos comentários o que é que para vocês é ser um bom criador de aves. Cristina Silva, olá, muito boa tarde. Olá Cristina, como está? Tudo bem? Estejam à vontade, deixem aí nos comentários se vocês acham que um bom criador de aves é aquele criador que tem muitos títulos nas exposições, é aquele criador que tem as aves mais caras e mais raras de encontrar, é aquele criador que trata bem as aves, é aquele criador que cria com sucesso ano após ano, é aquele criador que tem uma linha genética que pode considerar como sendo a dele. O que é que vocês acham, ao fim e ao cabo, que
poderemos designar de um bom criador de aves, ok? Como eu estava a dizer no início da live, ontem foi um tema um bocadinho polémico, é um tema que ainda hoje em dia está rodeado de uma mitologia no mundo da ornitologia, que é a doença da faca. Portanto, é sempre um tema que mexe aqui com o pessoal, se é uma doença, se é um sintoma, mas às contas chegámos à conclusão, todos ou praticamente todos, de que não é uma doença, é nada mais nada menos do que uma sintomatologia que praticamente todas as doenças, quando afetam as nossas aves, acabam por fazer com que essa situação ocorra, ou seja, o peito seco ou a quilha saliente, vulgarmente chamada de doença da faca. Portanto, hoje o tema também é um bocadinho polémico. O que é que para vocês é ser um bom criador? Deixem aí nos comentários para nós também discutirmos aqui e debatermos também aqui esta situação. Entretanto, meus amigos, está para breve uma nova parceria. Neste momento temos aqui 4 parcerias no canal. Temos a parceria mais antiga de todas, que é Miminhos ao Quadrado, que é uma empresa que faz vestimentas personalizadas, ou seja, se vocês quiserem um chapéu tanto do Canaril Santos Costa, ou se quiserem um chapéu com o logotipo do vosso canaril, do vosso aviário, podem falar com o Miminhos ao Quadrado. Se quiserem camisolas personalizadas, podem falar com o Miminhos ao Quadrado. Calças de fato de treino personalizadas, mini bolsas personalizadas, casacos de fato de treino personalizados, coletes personalizados do vosso aviário. Vocês podem entrar em contato com o Miminhos ao Quadrado, que existe um desconto de 10%. É a nossa parceria mais antiga e quero agradecer aqui muito ao Miminhos ao Quadrado. Para além disso, outro parceiro que nós aqui também temos é a Agrobom Duarte, que está a dar um desconto promocional de 5% em toda a gama de produtos existente no site deles. Para quem for de perto pode ir à loja física, quem for de mais longe, como é o meu caso e o caso de muitos amigos criadores, podem fazer a encomenda pelo site e têm 5% de desconto. Eu vou colocando aqui em alguns vídeos o código promocional para poderem usufruir de 5% de desconto em compras no site da Agrobom Duarte. Temos também aqui a loja ACL, que é uma loja situada em Gondomar, que também é uma das representantes da marca Pet Cup em Portugal, portanto também tem uma grande variedade, para além da Pet Cup, tem outras marcas. É uma loja situada em Gondomar, para os criadores que forem da zona poderão lá ir e poderão apresentar também o código promocional de 5%. E depois, entretanto, ontem eu apresentei aqui uma nova loja, situada aqui perto de mim, aqui na minha zona, na zona da Moita, a Birds World Limitada, em que também está a oferecer 5% de desconto em todas as compras que sejam efetuadas na loja, ok? Portanto, é de aproveitar, meus amigos. Isto tudo é para nos ajudar uns aos outros. Ao fim e ao cabo, é para evitar que os criadores deixem de criar, que os criadores se mantenham motivados. Isto é um hobby espetacular quando é feito de forma saudável, quando não é um hobby feito com vícios maus, com intenção de magoar o outro, de sobrepor-se ao outro, ao próximo, não. Se fizermos as coisas e se tentarmos ser uns para os outros, todos temos a ganhar com esta situação, ok? Amanhã, entretanto, se tudo correr bem, será amanhã, eu irei aqui dar a conhecer o 5º parceiro aqui do canal. É mais uma loja que existe também em Portugal continental e que também, em princípio, irá oferecer 5% de desconto em todas as compras feitas na loja, ok? Mas vou deixar essa surpresa para amanhã. Voltando ao tema de hoje. O tema de hoje é perguntar-vos o que é que para vocês é ser um bom criador. Um bom criador é aquele criador famoso que ganha muitos títulos, que tem muitos prémios nas exposições. O bom criador é aquele criador que tem das melhores aves do país ou da Europa. Um bom criador é aquele que cuida bem das suas aves. Um bom criador é aquele que consegue ter êxito nas criações ano após ano. O que é que para vocês é ser um bom criador, meus amigos? Deixem-me ver aqui já alguns dos comentários que entraram. Ora então, vamos lá aqui ver. Cristina Silva, um bom criador é ter muita paixão pelas aves. Hilário Moreira, boa tarde a todos. Boa tarde, amigo, como estás?
João Ramos, boa tarde, as sardinhas estavam boas, estavam no ponto, amigo, no ponto. Estavam espetaculares. Chegado a esta altura de junho, a meio de junho, as sardinhas já estão gordurosas, estão gordinhas. Estavam excelentes, amigo. Obrigado. Ora, Pintacilgo do Nordeste, boa tarde a todos. Em Portugal tem muitos veterinários de aves ou os próprios criadores fazem os tratamentos? Olá, amigo. Antes de mais, bem-vindo aqui à live. Obrigado por estar aqui no canal. Um forte abraço a todos os amigos criadores brasileiros. Em Portugal já começa a existir várias clínicas veterinárias para nos ajudar a tratar das nossas aves aqui em Portugal. Até aqui há uns anos atrás, 7, 8, 10 anos, era difícil encontrar clínicas veterinárias especializadas em aves, mas felizmente, de há uns anos para cá, já é possível verificar. E cada vez mais nós assistimos a uma boa parte dos criadores, em vez de estarem a fazer os tradicionais tratamentos preventivos, mandar analisar as fezes das aves. Outros criadores já mandam, já pedem aos veterinários, aos médicos veterinários, para se deslocarem aos seus aviários, para analisarem tanto as instalações como as aves. Portanto, já começamos a ver aqui uma alteração na mentalidade, na forma de tratarmos as nossas aves, ok? Ora, vamos lá ver aqui mais alguns comentários. Pedro Gomes, boa tarde a todos. Boa tarde, amigo, tudo bem? Ora, João Ramos, o Telmo é uma pessoa top. Cristina Silva, um bom criador é adquirir os conhecimentos básicos necessários para saber como fazer a criação corretamente, como saber os dias de show, como saber introduzir os casais, saber qual a melhor alimentação. João Camacho, boa tarde. Boa tarde, amigo Camacho, tudo bem? Miguel Rocha, para mim, em primeiro lugar, é aquele que trata e cuida das suas aves com muito amor e carinho e que tem em seu coração fazer com que as aves que cria sejam cada vez mais de melhor qualidade. Aves Silva, um bom criador é obter o melhor conhecimento e bom tratamento das aves. Cristina Silva, dar as melhores condições às aves. Sónia Costa, boa tarde a todos. Olá, tudo bem? Miguel Rocha, o restante como competição e aprender mais sobre cuidar das aves é consequência desse amor e dedicação. Cristina Silva, é verdade, as boas sardinhas que perdemos. João Ramos, ser bom criador é criar aves com amor e carinho e fazer uma linha de aves feita no seu aviário. Cristina Silva já estava a caminho. Pedro Correia, as sardinhas estavam boas, as sardinhas ontem foram famosas, estavam maravilhosas, amigo. Nesta altura do ano, as sardinhas já começam a ter bastante gordura. Pá, estavam espetaculares, estavam gordinhas, cheinhas, já pá, maravilha. Com uma batatinha cozida, uma saladinha, um vinhozinho branco fresquinho para acompanhar. Pá, foi uma maravilha, o jantar foi uma maravilha. Aves Silva, um bom criador é obter o conhecimento necessário. Pintacilgo do Nordeste, estou a fazer veterinária aqui no Brasil, sigo na área de aves. Muito bom ver que em Portugal estamos avançando também. Muito bom, amigo, muitos parabéns. Olhe, e se quiser, se um dia destes quiser vir para Portugal, desempenhar a sua função, garanto-lhe que vai ter aqui muitos clientes, porque é como ele estava a dizer, cada vez mais vemos os criadores a avançar, a evoluir, não é? Porque hoje em dia já não temos a necessidade de estar a fazer os tratamentos preventivos que muitas das vezes não previnem nada. Porque quando usamos, e você está a estudar para veterinária, sabe isso perfeitamente, quando usamos, por exemplo, antibióticos, e em vez de usarmos o antibiótico do início ao fim, usamos ali durante 1 ou 2 dias de forma preventiva, não estamos a prevenir nada. Estamos a criar resistência nas bactérias que poderão estar no organismo das aves a essas substâncias ativas dos antibióticos. O amigo está a estudar para veterinária, não me vai deixar mentir com certeza. Ora então, João Ramos, Helder Craveiro, um veterinário de aves do melhor em Portugal. Boa, amigos, é importante vocês deixarem aqui também informações de tanto clínicas veterinárias como médicos veterinários que vocês conheçam e que são da vossa confiança. Cristina Silva, um bom criador é saber todas as informações sobre as aves que está a criar. Pintacilgo do Nordeste, pretendo sim ir a Portugal ou Espanha, admiro muito os meus antepassados, que era daí a cultura e também a forte criação. Pronto, meus amigos, e então a temática hoje é um bocadinho isto, é o que é que vocês consideram
ser um bom criador. É assim, eu hoje não vou falar aqui muito sobre esta situação porque isto é uma situação que cada criador tem a sua opinião. Eu não vou estar aqui de forma alguma estar a sobrepor a minha opinião a qualquer outra, porque todas as que eu tenho visto até aqui, todas têm razão. Portanto, ser um bom criador, basicamente, no meu entender, primeiro é saber que estamos a lidar com seres vivos. Isto é uma coisa extremamente importante. Às vezes, por exemplo, quando os criadores entram no mundo da competição, muitas das vezes esquecem-se dessa situação. As aves são seres vivos que estão à responsabilidade do criador. Portanto, é uma grande responsabilidade ter vidas à nossa responsabilidade, ok? Ao nosso cuidado. Esse é o ponto número 1, a meu ver, como criador. Portanto, proporcionar as melhores condições possíveis a nível de instalações, a nível de alimentação, para as nossas aves. Esse é o ponto número 1. Tentar fazer com que as nossas aves se sintam bem, se sintam felizes. Ok? Depois tudo o resto vem por acréscimo. Quando nós temos amor e paixão ao hobby, tudo o resto vem por acréscimo. Poderemos depois começar a tentar formar um bom plantel. Para isso temos que estudar um pouco estas lives, os vídeos, informações em revistas especializadas em ornitologia, livros especializados em ornitologia. Tudo isso é bom e todos nós criadores temos sempre alguma curiosidade, tanto ou em ver um vídeo, ou em ler uma revista, ou em ler um livro, para tentarmos aprender sempre mais qualquer coisa, não é? Nós hoje em dia, já referi isto em lives anteriores, hoje em dia somos uns sortudos comparativamente aos criadores mais antigos, da velha guarda, porque não tinham praticamente sítio onde ir buscar informação. A informação era passada de boca para boca, basicamente. E nós hoje em dia temos a papinha toda feita. Nós temos dúvida sobre alguma coisa, vamos ao Sr. Google, escrevemos lá aquilo que queremos procurar, na maioria das vezes encontramos. Temos alguma dúvida sobre algum problema que está a ocorrer com as nossas aves, do nosso plantel, vamos ao YouTube, ou vamos a outras redes sociais, ao Instagram, ou ao Facebook, e por aí fora, e normalmente aparece sempre alguém. Depois é preciso saber filtrar, porque isto é bom, não é? Estas novas tecnologias, mas depois também tem o seu lado mau. Por vezes aparecem coisas que na realidade não são benéficas e não são verdadeiras. Portanto, o criador depois tem que saber filtrar. Importante ainda, enquanto criador, nós também sabemos fazer essa filtração, ou seja, muitas das vezes coisas que eu aqui coloco, que digo que ponho em prática no meu canaril, não quer dizer que vá funcionar no vosso canaril. O meu canaril tem um ecossistema próprio, ok? Tem uma luminosidade própria, tem uma aragem própria, a minha alimentação pode ser diferenciada da alimentação que vocês dão às vossas aves e por aí fora, ou seja, tem um microclima completamente diferenciado de muitos de vocês. Outros não, outros serão parecidos ou idênticos, mas a outros criadores não, será diferenciado. Portanto, muitas das coisas que eu aqui coloco em prática e que funcionam com o meu plantel, pode por vezes não funcionar no vosso. O que é que a meu ver um bom criador tem que fazer? Um bom criador tem que tentar criar uma estrutura para ele. E para criar essa estrutura, vai ouvindo daqui, vai ouvindo dali, vai pondo em prática. Se funciona, deixa ficar. Não funciona, mete de lado. E vai fazendo assim, vai ouvindo a experiência de vários criadores experientes que vão dizendo a forma como fazem, como praticam, como selecionam, como criam, como expõem, e vai retirando alguma informação e vai tentando juntar à sua base, à sua sequência, por forma a conseguir chegar a um ponto em que as coisas ficam niveladas e vão andando de forma normal, ok? Digam-me aí o que é que vocês acham nos comentários. Não deixem de deixar o vosso like, meus amigos, é muito importante. Partilhar também a existência do canal nas vossas redes sociais. No caso de ainda não serem subscritos no canal, subscrevam, pois apenas cerca de 40% dos criadores que visualizam os vídeos e as lives aqui no canal é que são subscritos, os outros 60% ainda não são. Portanto, poderemos aumentar em muito a quantidade de subscritores aqui no canal e dessa forma a partilha de conhecimento, pois quantos mais criadores nós tivermos aqui subscritos a participar nestas lives, mais partilha de conhecimento irá haver. Não deixem também de usar as promoções que vão sendo aqui colocadas diariamente. Hoje eu volto a falar
da parceria que apresentei ontem, a Birds World Limitada, do meu amigo Rui Carvalho, uma loja situada aqui na Moita, mas que consegue fazer entregas 2 vezes por mês a sul do país, ou seja, quem for do Alentejo, quem for aqui da margem sul, ou vem à loja, ou fala com ele, e irão arranjar a melhor forma de o material chegar à vossa casa. Se forem do Alentejo ou do Algarve, ele desloca-se 2 vezes por mês ao Algarve, vai a várias cidades, e poderão combinar um trajeto onde se podem cruzar para ele então vos entregar o material que queiram, ok? Novidades, amanhã vai entrar um novo parceiro aqui no canal, meus amigos. Aguardem e estejam presentes na live da manhã, pois amanhã eu irei apresentar a 5ª parceria aqui do canal, meus amigos. Vamos que vamos em frente, vamos nos ajudar uns aos outros. O objetivo aqui é tentar ter lojas do norte a sul do país e ilhas também, por forma a que todos nós consigamos aqui ganhar alguma coisa. Ganham as lojas, depois nós vamos lá adquirir os produtos para as nossas aves, ganhamos nós, pois essas lojas dão-nos promoções para termos descontos em adquirirmos esses produtos, ok? Portanto, isto é tudo para nos ajudarmos. Depois, a cereja no topo do bolo são estes vídeos e são estas lives, esta partilha de conhecimento e de informação, ok? Ora, vamos lá ver aqui os comentários. Ora, Pinta-Silgo do Nordeste, um bom criador é o criador que sabe selecionar as aves e manter a saúde delas. Pedro Correia, quando põe a germinar as suas sementes na água, sei que costuma pôr uma colher de lixívia. Também o faço, aprendi consigo. No entanto, um criador ensinou-me que os órgãos também são antifúngicos. Será orégãos? Será isso que o amigo queria dizer? É que aqui escreveu órgãos, mas provavelmente serão orégãos. Ele substitui os órgãos pelo lexívio. O que acha disto? Olha, amigo, eu desconheço, não sabia se for os orégãos, porque aqui está a aparecer como órgãos, deve ser o próprio tradutor, deve ter havido aqui um engano. Mas se for os orégãos, eu desconhecia. Pronto, fica aí mais uma dica, eu tenho que ir analisar se os orégãos efetivamente têm alguma ação antifúngica. Cristina, muitos podem dizer que um bom criador é ter o máximo de crias possível, mas não estou de acordo. Aves Silva, tem um belo jardim. Obrigado, amigo. Nuno Duarte, boa tarde a todos. Olá, amigo Nuno, tudo bem? A Cristina Silva, um bom criador é assistir às lives do Canalil Santos Costa. Oh, é uma opção. Nuno Duarte, abraço. Vitor, abraço, amigo. Cristina Silva, o bom criador é tentar deixar a ansiedade de lado, que é o meu caso. Sim, no seu caso você tem que controlar essa situação, Cristina. Nuno Duarte, Vitor, impressão minha ou as sardinhas fizeram-te mal à garganta? Não, amigo, eu é que há bocadinho, antes da live, fui ali um bocadinho para a piscina com os putos e estou todo entupido ainda de água, porque estive ali a brincar um bocadinho com eles ali na piscina antes de fazer a live. É por isso é que parece que estou assim um bocadinho fanhoso, não é? Ora, vamos lá continuar aqui. Cristina Silva, a ansiedade atrapalha muito na criação de aves, tenho que trabalhar nisto. Essa ansiedade acontece a todos os criadores, Cristina. A questão é nós conseguirmos controlar, porque até criadores experientes, quando inicia ali a altura das criações, nós estamos ansiosos naqueles dias para ver as primeiras crias. Nós ficamos ansiosos para ver as crias a ficarem fortes, saudáveis e independentes, e também ficamos muito tristes e muitas vezes com vontade até de nem voltar ao canaril, quando, por exemplo, temos uma ninhada de 3 ou 4 passarinhos e chegamos no dia seguinte e a ninhada está completamente morta. Isto acontece, infelizmente acontece. Aqui a solução é dar a volta por cima, tentar perceber o que é que causou essa situação e ir em frente. É um bocadinho por aí. Mas isso acontece com todos. Agora, há é controlar os níveis de ansiedade. Ora... Pinta-Silgo do Nordeste são criados canários na coloração selvagem aí em Portugal. Vi que na Itália eles criaram o selvático. Olha, amigo, que eu tenha conhecimento, não. Eu não conheço ninguém que crie o canário selvagem
em coloração aqui em Portugal. Com toda a certeza que deverá haver criadores que o fazem. Não devem é fazer de forma a levarem as aves às exposições, mas com toda a certeza que há, porque existem alguns criadores, principalmente em Portugal insular, ou seja, nas ilhas, que têm bastantes canários selvagens nos seus plantéis. Em Portugal continental também existem alguns criadores, mas os criadores que existem não devem passar muito essa informação cá para fora, mas com toda a certeza que já tentaram efetuar a coloração. Embora nós saibamos que para isso tem que haver a introdução do gene para conseguirem fixar o fator vermelho, não é? Porque se pegarem em canários selvagens e tentarem dar cantaxantina, qualquer tipo de carotenos, as aves não vão ficar pigmentadas, ou seja, tem que haver sempre um cruzamento. Poderá ser com o cardinalito da Venezuela, que foi o que originou o aparecimento dos canários de cor nos inícios do século passado, ou qualquer outra raça que consiga fazer a mesma situação. Mas eu não conheço pessoalmente ninguém, amigo. Não sei se algum amigo criador que esteja aqui conhece e que possa falar sobre essa situação. Pedro Correia, orégãos. Pronto, eu não tinha conhecimento que os orégãos têm uma função antifúngica. Mas agora que o amigo fala nisto, e eu como de vez em quando tenho herpes, realmente aqui há uns tempos eu comprei na farmácia aqueles batons que se mete quando temos os herpes, e aquilo era feito à base de orégãos. Portanto, é bem capaz de ter uma função antifúngica. Eu desconheço, vou verificar, vou analisar. É assim, se esse seu amigo criador diz que usa os orégãos e que as coisas funcionam, o amigo, se quiser, pode também experimentar para ver se efetivamente funciona. Eu aqui utilizo a lexívia tradicional, ou seja, para os amigos criadores brasileiros que estejam a ver, é a chamada água sanitária, aí no Brasil. Água sanitária sem perfumes, sem aditivos, é água sanitária normal. E gosto de pôr sempre uma colher de sopa de lexívia, ou de água sanitária, como quiserem chamar, na mistura de sementes que ponho a germinar, ok? Pá, as coisas têm estado a funcionar. Não vou agora estar a mudar para os orégãos só porque ouvi um criador dizer que tem uma função antifúngica. As coisas estão a funcionar, eu não mudo. Eu sou muito assim. Eu tenho um sistema, eu posso estar a fazer esse sistema a vida toda. Enquanto funcionar, enquanto eu não detectar anomalias, eu mantenho esse sistema, ok? Há muitos criadores que aparecem em gamas de produtos novos no mercado e depois aparece um criador ou outro famoso a dizer que usa aquele produto e as coisas até lhe estão a correr bem, né? Em termos de criação, em termos de manutenção, em termos de muda, em termos de exposições, e a pessoa só por ouvir dizer que o criador A ou o criador B começou a usar aquilo e que aquilo é muito bom, é quase milagroso, larga a metodologia, o esquema que tem e vai adotar, vai introduzir novos produtos no seu esquema. Eu não faço nada disso. Eu mantenho até ao fim. Quando eu verificar que alguma coisa não está a correr bem, vou tentar identificar o porquê. Identificando, vou tentar então substituir por outro produto ou manusear de outra forma, etc. Este é um erro que muitos criadores normalmente caem. Okay? São as modas e são as novidades e são os produtos. Eu, por exemplo, eu uso um pré e um probiótico que tem anos, que aquilo foi criado para os pombos, como vocês sabem, o Biosac. Uso aquilo há anos, entretanto já entraram no mercado de lá para cá mais de 30 ou 40 marcas diferentes, pré-bióticos, probióticos, tribióticos e por aí fora. E eu mantenho o Biosac Maximus, porque funciona no meu plantel. Porque é que eu hei de mudar? Não tenho o porquê de mudar, ok? Mas é bem provável que os orégãos tenham uma função antifúngica, isto por causa da situação dos herpes. Ora, deixem-me cá ver onde é que eu fiquei. Ora, Cristina Silva, orégãos é uma planta. Sim, os orégãos aqui no sul do país são muito usados para dar tempero aos caracóis. Quem gostar de caracóis, como vocês sabem, os caracóis têm que levar orégãos. Nós aqui dizemos orégãos, nem dizemos orégãos, é como se escreve orégãos, mas nós aqui até dizemos orégãos. Nuno Duarte parece não estar com a voz a 100%, mas também pode ser do som. Não, amigo, é como eu já expliquei anteriormente. Estou aqui entupido com um bocadinho com o cloro da água da piscina, é normal. João Ramos é indo fazer uma linha de aves no seu aviário e indo trabalhando essas aves e com amor e carinho os resultados vão aparecendo.
Cristina Silva, parecia que estava constipado. É isso, ver as crias morrerem mexe muito comigo. Mexe com todos, Cristina, isso mexe com todos. E nós temos que nos habituar a isso, porque acontece. Nós sabemos que quando vamos para estes vídeos e quando ouvimos a malta escrever, ou quando lemos a malta a escrever nas redes sociais, parece que corre tudo bem. Não corre tudo bem. Eu, por mim, falo. Tenho aqui alguma mortalidade todos os anos durante as criações. Tenho aqui ninhadas às vezes que morrem na totalidade, outras que morrem uma cria ou outra por ninhada. Só que é assim, não me dá prazer nenhum vir para as redes sociais estar a falar sobre essas tragédias. Eu gosto de falar é de coisas positivas, não é? As tragédias guardo-as para mim. Ora, vamos lá ver aqui mais uns comentários. Meus amigos, pois é, amanhã vamos ter aqui mais um parceiro. Eu estou extremamente feliz por ver esta aderência de várias lojas a quererem fazer parceria aqui com o canal. É sinal que estamos a fazer um bom trabalho, meus amigos. O feedback tem sido muito positivo, portanto é sinal que estamos todos aqui a fazer um bom trabalho. Não sou apenas eu, não é apenas o canal, somos todos que aqui participamos, amigos, ok? Obrigado desde já. Rui Pinheiro, criar é preservar, certíssimo. João Ramos, começou o calor, já separei as aves, machos para um lado e fêmeas para o outro, tudo no descanso e estão na muda. Boa, amigo. Cristina Silva, afinal é orégãos, ok. Um bom criador é saber tirar as dúvidas que tem também. Não pensar que sabe tudo, exatamente. Isso também é muito importante. Ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Estamos sempre a aprender todos os dias. Olhem, esta situação dos orégãos, por exemplo. Esta situação é uma dica que, se efetivamente tiver uma função antifúngica, é mais uma dica que fica. Por exemplo, até provavelmente, eu já ouvi isto de alguns criadores que colocam orégãos misturado na papa, por exemplo. Que metem orégãos misturado na papa. Se tiver uma função antifúngica, lá está. Vai ajudar as aves a evitar o aparecimento de fungos no seu organismo, ok? Estamos sempre a aprender, meus amigos. Nuno Duarte, felizmente em 3 anos só tive 2 perdas, uma no ano passado provocada por algum dos progenitores e este ano um que nasceu franquinho e não se aguentou. Cristina Silva, é verdade, um bom criador também está a preservar a espécie, sem dúvida nenhuma, meus amigos. Vocês não tenham em qualquer momento dúvidas sobre isso. Nós sabemos que existem muitas pessoas que são leigas relativamente a esta situação de criar aves e que muitas das vezes eu vejo aqui às vezes comentários no meu canal em que dizem eu odeio ver os passarinhos presos, solto os passarinhos são bonitos, é na natureza a voar. Eu ainda tento explicar se isto são aves que não existem na vida selvagem, são aves criadas em cativeiro, que se largarmos estas aves, as aves automaticamente vão morrer por não conseguirem encontrar comida, não se conseguirem alimentar independentemente, por poderem ser caçadas por predadores, porque muitas dessas aves têm colorações que não se coadunam com a vida selvagem. Por exemplo, num espaço assim verde, se pusermos aqui uma ave amarela ou uma ave vermelha, vai sobressair. Aparece aqui uma ave de rapina, aparece aqui um gaio, aparece aqui um gato, automaticamente essa ave vai à vida. A ave não se consegue proteger, nem tem como se esconder, portanto automaticamente é capturada. E muitas das vezes eu tento explicar isto às pessoas, porque as pessoas às vezes pensam que nós andamos aí nos ninhos a tirar os passarinhos e depois prendemos eles na gaiola, mas é a vida dos passarinhos sempre foi esta. Nasceram dentro de uma gaiola, vão viver dentro de uma gaiola. E ao estarmos a fazer isto, muitas vezes evitamos que outras pessoas andem a capturar as aves antecedentes destas espécies que nós criamos. Isto, por exemplo, acontece muito nos psitacídeos. Os psitacídeos, como vocês sabem, existe uma grande gama de psitacídeos em que uns vivem na Austrália, outros vivem no Brasil, na Amazónia, em boa parte da Patagónia, que abrange o Brasil, Argentina, Paraguai e por aí fora, em África também. E o facto de haver criadores de psitacídeos que criam essas espécies em cativeiro evita em larga escala a captura ilegal de espécimes, dessas espécies. Ok? Isto é preservar, meus amigos. Ao estarmos a evitar a captura de aves na vida selvagem, estamos a preservar. Portanto, é dar valor aos criadores. O que é que vocês acham? Deixem aí nos comentários. Meus amigos, 34 minutos e 50, mais um bocadinho e vamos aqui. Pronto, isto hoje era um tema assim
para vocês, para eu também perceber um bocadinho do que é que vocês consideram ser um bom criador, ok? Ora então, vamos lá ver aqui onde é que eu tinha ficado. Nuno Duarte, mas não posso fazer comparações já que só tenho 6 casais. Pois, porque a tendência depois, em termos percentuais, é quantos mais casais nós temos, infelizmente também mais mortalidade se vai tendo, não é? O objetivo é ter sempre uma menor mortalidade do que temos de aves nascidas e que fiquem no plantel. Pintacilgo do Nordeste, água sanitária também mata parasitas que podem estar presentes. Exatamente, amigo. Por isso é que eu faço uso da água sanitária para misturar. Em 1 litro de água, meto uma colher de sopa de água sanitária nessa água onde vou germinar as sementes. Miguel Rocha, é verdade que os orégãos são uma planta antifúngica, mas cada criador com a sua maneira de criar. A meu ver, a equipa vencedora não se mexe. Exato. João Ramos, eu também ponho lexívia nas sementes 24 horas. Pedro Correia, eu não vou trocar porque sim. Cristina Silva, como se utiliza os orégãos? Eu já tenho ouvido criadores dizer que metem orégãos, aquilo largam umas sementezinhas e umas folhinhas, e que metem orégãos misturado na papa. Na papa que damos às crias, metem misturado. Não lhe sei dizer quantidades nem nada disso, porque eu nunca fiz isso, mas já ouvi falar, portanto, efetivamente é bem provável que seja um produto antifúngico, que é naturalíssimo. Pedro Correia, até hoje funciona com lexívia, mas como tem mais conhecimentos que eu, podia saber. Não, não sabia, amigo, lá está. Por muito conhecimento que tenhamos, estamos sempre a aprender, amigo. Estamos sempre a aprender. É como eu lhe digo, eu já tinha ouvido alguns criadores dizer que colocavam na papa. Agora, para ajudar a evitar o aparecimento de fungos nas sementes germinadas, não tinha ouvido. Mas funciona, maravilha, espetacular. Fica aí mais uma dica para quem quiser experimentar e ver se é eficaz. Opá, maravilha. Uma coisa do que, por exemplo, há muitos criadores que dizem que usam o vinagre de cidra para germinar as sementes. Eu também já coloquei o vinagre de cidra e não sinto que as sementes ficam tão bem germinadas como quando eu coloco uma colher de lexívia nas primeiras 24 horas em que as sementes estão submersas. Eu, se colocar uma colher de vinagre de cidra, eu noto que se eu deixar as sementes depois de já terem sido tiradas, submersas da água, eu noto que as sementes duram menos tempo sem fungos, sem começar a aparecer aquelas como é que eu ia dizer, aquelas postulazinhas que nós começamos a ver nas sementes, elas duram menos tempo, mais rapidamente aparecem essas postulazinhas nas sementes do que se eu colocar a lexívia. Portanto, acabei por desistir da situação do vinagre de cidra. No entanto, há criadores que dizem que usam e que funciona perfeitamente. Pronto. É aquilo que eu estava a dizer no início do vídeo. Nós temos que ir apanhando aqui e ali e depois tentar colocar em prática no nosso plantel e ver se as coisas funcionam. Umas coisas dão certo com uns, outras coisas dão certo com outros. Pronto, é por aí. Ora, Cristina Silva, quando algo está a funcionar, por que mudar? É verdade. Pois, mas infelizmente são muitos os criadores que cometem esse erro. Cristina, não sabia que se colocava nos caracóis. Como não sabia? Você gosta de caracóis, Cristina? O pessoal aí do Norte normalmente não gosta de caracóis. Dizem que isso é lesmas com casca e normalmente não gosta. O pessoal aqui do Sul é louco por isso. Somos loucos por caracóis. Caracóis e cervejas e uma esplanada com este sol 30 e tal, 40 graus é o que o Tuga a sul do país gosta, Cristina. Pedro Correia, que bom caracóis. Cristina Silva é Gold Pet. Está nos segredos dos deuses até amanhã por esta hora, Cristina. Não vou dizer sim ou se não, é surpresa, ok? Ricardo, cheguei no fim, mas marquei a minha presença. Boa tarde para todos. Obrigado, amigo, por estar sempre aqui presente e também por partilhares várias vezes também os vídeos aqui no canal, nas tuas redes sociais. Um forte abraço, amigo. João Ramos, às vezes o que dá na casa dos outros não dá na nossa. Exatamente, meus amigos. Cristina Silva, é verdade, sempre a aprender. Detesto quando ouço isso, digo para eles soltarem os cães e gatos, que também foram domesticados. Pronto. Pintacilgo do Nordeste, até aves que existem na vida selvagem é importante criá-las para preservar a espécie da extinção. No caso das ameaçadas, como o pintacilgo do Nordeste aqui no Brasil. Exatamente, meu amigo, exatamente.
João Ramos, eu uso orégãos e olha, temos aqui um amigo que faz o uso dos orégãos na papa. Pronto, estão a ver? Eu uso orégãos e alecrim na papa, mas não sou criador de canários, como você sabe, e já me fez uma entrevista que adorei ajudar os outros criadores que estão a começar e com as dicas que dei a ajudar alguém. Exatamente, amigo João. Provavelmente até foi dessa entrevista que eu fiquei com esta ideia dos orégãos na papa, muito provavelmente. Mas lá está, estão a ver, amigos, está aqui um criador que faz os orégãos na papa. Carlos Alberto, boa tarde, tenho usado orégano na dieta das galinhas poideiras. Pronto, lá está aqui mais uma situação. É sinal que tem mesmo aqui uma função antifúngica. E para além disso também deve ter várias vitaminas na sua constituição. Cristina Silva, por acaso sou alérgico aos caracóis, não posso comer, mas gostava muito. Ui, o que você perde, Cristina, é tão bom. Uma tarde numa esplanada com um pires de caracóis e 2 ou 3 cervejas para acompanhar, ui. Você está a ver aquele porco no espeto lá em Angeja que nós comemos, só que em vez de ser o porco é uns caracóis e a acompanhar com aquela boa da cerveja. Está a ver? É mais ou menos a mesma coisa. Miguel Rocha, o orégano é bom para qualquer ser vivo. Cristina Silva, é irritante ouvir quando dizem para soltarmos as aves. José Carlos Nunes, boa tarde. Santos Costa e a todos os criadores. Olá, amigos. José Carlos Nunes, tudo bem consigo? Cristina Silva, orégãos secos, sim. Normalmente os orégãos nós deixamos a secar. Normalmente fazemos em ramadas como se faz com o louro e deixamos a secar. E depois é usado quando está seco. Poderá eventualmente algum criador usar ainda os orégãos verdes, não sei. Mas eu também, como uso mais os orégãos após os caracóis e dos caracóis estão secos. Miguel Rocha, sim, aqueles que vêm nos saquinhos do supermercado, exatamente. Cristina, aqueles orégãos que se compram no Pingo Doce, certo, exato. Miguel Rocha, caracoletas também, espetáculo, também adoro, também adoro. Cristina Silva, gosto muito de caracóis por acaso, mas sou alérgica. Cristina Silva, o que é caracoletas? Caracoletas são aqueles caracóis ainda maiores, muito maiores, que nós chamamos as caracoletas. Rui Pinheiro, um bom criador tem que tratar dos pássaros como se fossem da sua própria família e não esquecer que eles dependem totalmente de nós. Exatamente, isto era o que eu estava a dizer no início da live, meus amigos. É extremamente importante o papel de um criador. Um criador, primeiro que tudo, antes de pensar em exposições, antes de pensar em ter uma linha genética, antes de pensar em tudo o resto, tem que pensar que são seres vivos que estão à sua responsabilidade. E se nós queremos ser respeitados por aquelas pessoas que estão sempre a dizer mete os pássaros a voar, abre a porta da gaiola, se fosse eu, se fosse aí, abria as portas das gaiolas todas e punha tudo a voar e não sei o quê. Se nós queremos o respeito dessas pessoas, nós temos que tratar os animais que estão à nossa responsabilidade com toda a dignidade. Isto é muito importante. Ora... Deixa-me lá ver onde é que eu fiquei. Ricardo, não tens de agradecer, todos juntos somos um só, ornitologia sempre. Boa, amigo, é isso mesmo, espetáculo, amigo. João Ramos, criador fraquinho de piriquitos. Não, assim, não és assim tão fraquinho, amigo. Cristina Silva, o porco estava mesmo bom, pois estava, sabe, é sempre a pouco. Nuno Duarte, para mim, eu estou aqui a falar com a Cristina, não pensem em outras coisas. Isto tem a ver com uma exposição que se realiza em Angeja, que é uma One Day Show do Gloucester, é uma exposição de um só dia no Gloucester, em que se reúne grande parte dos criadores de Gloucester portugueses, reúnem-se nessa vila em Angeja, que pertence ao distrito de Aveiro, e onde nós passamos lá o dia todo e o almoço está incluído. E o almoço é porco no espeto, vinho à descrição, cerveja à descrição, pãozinho, e passamos assim lá o dia, ok? A ver os passarinhos a serem julgados e a comer do bem e do melhor, ok? Como o bom português sabe fazer, não é? Nuno Duarte, para mim o bom criador começa por ter amor e respeito aos animais e saber entender a capacidade que tem para tratar ou não a quantidade de aves que tem. Sim, muito importante, amigo Nuno, exatamente. É importante nós termos em consideração se temos capacidade ou não para ter ou 5 aves ou 100 aves. É completamente diferente. E precisamos de ver se temos um espaço para as aves se manterem com dignidade ou se temos um espaço para um plantel mais reduzido. Se temos capacidade financeira para proporcionar uma alimentação rica e variada às aves, ou se só temos capacidade financeira para proporcionar essa alimentação a um plantel mais reduzido. E por aí vai, ok?
Portanto, vamos lá ver onde é que eu estava, para acabar com os comentários, meus amigos, e também para terminar, já vamos aqui com 45 minutos. Ora então, João Ramos, eu uso em frasco, mas usas seco, certo, amigo? É já os orégãos secos, como nós colocamos nos caracóis para o tempero, certo? Cristina, esse ainda não provei, são muito bons caracoletas. Caracoletas até dá para fazer de várias formas. Dá para fazer gratinadas, dá para fazer recheadas, dá para fazer no forno. Não é apenas cozido como normalmente os caracóis, da forma tradicional. Pinta-sugo do Nordeste. Qual espécie foi usada para criar os London Fancy? Você sabe. Foram criadas duas raças de canários, amigo. Foi usada a raça Lizard, canário de porte, e foi usada a raça Ágata, dos canários de cor. Foi através dos cruzamentos intensivos dessas duas raças e as proles que daí saíram, que um criador holandês, o Sr. Piet Randers, conseguiu reinventar, vamos assim dizer, a raça London Fancy, recriar novamente a raça London Fancy. Veja aí no meu canal, eu tenho aí variadíssimos vídeos a falar sobre a história do canário London Fancy, como é que conseguiram fazer com que a raça voltasse novamente. Portanto, existe aí muita informação no meu canal sobre o canário London Fancy, amigo. Nuno Duarte, caracóis, caracoletas, porco do espeto, cerveja, até já estou a babar. Pois, e ontem era as sardinhas. Ontem foi as sardinhas e as douradas. Portanto, estás a ver no que é que isto está a dar. Cristina Silva, orégãos em frasco também serve? Sim, serve, Cristina, serve também. Ora, Cristina Silva, gostei imenso, é super barato, 8 euros. Pronto, foi 8 euros para lá almoçar, está a ver? E pode-se comer enquanto houver pão e houver porco e houver bebida, pode-se comer e beber à vontade. Miguel Rocha, só por isso quer criar Gloucesters. Porquê, amigo? Por causa do porco e das cervejas e do vinho? Ou por causa de outra coisa qualquer? Não, é bom. A convivência é boa, é soltar. Muitas das vezes, por exemplo, tenho aqui o caso aqui da Cristina, tenho aqui outros dois amigos que aqui estão também, que é o Hilário e o Camacho, que são do Alentejo, que moram no Alentejo, e que normalmente só nos vemos é nestas posições. Ou seja, falamos muito, ligamos uns para os outros, mandamos mensagens uns aos outros, estamos aqui a trocar comentários, mas fisicamente, normalmente é apenas nessas posições que conseguimos estar juntos e falar um bocadinho e passar um bocadinho juntos, ok? Portanto, é soltar. E isto também faz parte da cultura de criar passarinhos, ok? É ganharmos novos amigos, novas amizades e de vez em quando, através das exposições, ou seja, ao fim e ao cabo acaba por ser através, devido aos passarinhos, conseguirmos estar juntos de vez em quando. João Ramos, um bom criador tem que dar boas condições às suas aves, é o essencial, sem dúvida. João Ramos, sim, seco, lá está, é os orégãos secos. A Cristina dá em frasco então, é isso, em frasco. Em frasco ou saquinhos, Cristina, isso existe nos supermercados à venda normalmente. Cristina, os brasileiros não conhecem os London Fancy. O London Fancy ainda não está divulgado na América, nem no hemisfério norte, nem no hemisfério sul, no continente americano. Eu já tenho tido aqui vários amigos brasileiros a quererem exportar para lá London Fancies, vindos aqui do meu plantel, mas depois também é muito complicado devido às quarentenas. As aves primeiro têm que passar por uma quarentena cá, na Europa, depois vão para lá, chegam lá, têm que estar sujeitas a outra quarentena, portanto não é muito fácil mandar passarinhos para o Brasil. Não é impossível, há muitos criadores a fazê-lo, para o Brasil, para o México, para a Argentina, para os Estados Unidos, Canadá e por aí fora, mas não é fácil. E para o Brasil, uma vez que tem uma fauna selvagem autóctone muito grande, eles ainda são mais rigorosos. Não esquecer também que o Brasil são os maiores produtores de aves galináceas. Portanto, eles têm muito medo, e com razão, da gripe das aves e de outras doenças que possam ser extremamente contagiosas, que poderão de alguma forma mexer com a economia. Porque quando estamos a falar do maior país mundial, criador e exportador de aves galináceas, isso vai mexer com a economia, é capaz de mexer em alguns pontos percentuais com o PIB do país, não é? Portanto, é normal que eles sejam muito rigorosos no Brasil, com a entrada de espécies de aves de outros continentes ou de outros países. Epá, eu estou para aqui a ver os comentários e isto hoje não termina, meus amigos. Estou para aqui só a ver comida.
Pedro Correia, um belo banquete, é verdade. Uh, Miguel Rocha, sim, por causa de tudo, dos passas, do convívio e comida, adoro. Pronto, é espetacular, amigo, é espetacular. João Ramos, jaquinzinhos com arroz de tomate, ui, pronto, era isto que eu estava aqui a ver. Também é bom, também gosto bastante. Jaquinzinhos, os jaquinzinhos, para quem não sabe, são aqueles carapaus pequeninos que aquilo come-se tudo, vai cabeça, vai tudo, aquilo nem se sente as espinhas, é maravilhoso. E com um bonzinho, com um bom arroz de tomate bem feito, oh, espetáculo. Cristina, é verdade, foi um bom convívio. Miguel Rocha, quer-lhe comprar um casal pelo menos de glossers, então, depois falamos de forma particular, amigo. Já tínhamos falado aqui um bocadinho anteriormente e depois quando for à altura, depois da muda, falamos nisso. Cristina, ok, falei em London Fancy e não conhecia. João Ramos, também já tive com o Vítor nas exposições, é verdade, amigo, já tivemos fisicamente também um com o outro, uma ou duas vezes pelo menos. Penso que, não quero estar aqui a mentir, tivemos nas Caldas da Rainha, pelo menos no Campeonato Mundial, de há 2 ou 3 anos atrás, estivemos lá. E sei que já tivemos noutro sítio, salvo erro, não sei, não, ali no Barreiro, não, ali no Barreiro acho que não foi contigo. Foi com o teu colega, que agora está-me aqui a faltar o nome, estive com ele lá no Barreiro, quando também foi ali organizado uma exposição também de periquitos. Nuno Duarte, orégano, gengibre e alho em pó natural também uso, boa. Pita-sul do Nordeste, normalmente trazem mais psitacídeos porque são mais resistentes. Os passarinhos morrem muito nesse processo de quarentena. Pronto, lá está. Miguel Rocha, no Duarte, muito bem. Pedro Correia, também podiam deixar ir Fives a essa exposição. Esta exposição é temática só para os Glosters, amigo, porque existem aqui 3 ou 4 exposições que se realizam em Portugal só de Glosters, ou seja, nós temos aqui esta exposição de Angeja, que é a primeira da época, que é logo normalmente ali no primeiro ou segundo fim de semana de outubro, e que leva ali à volta de 700 Glosters, só Glosters. Vocês estão a imaginar o que é uma exposição só de uma raça de canários e que leva 700 espécimes. Depois temos aqui em Almada, aqui na minha zona, também temos aqui em Almada, à margem sul, que também leva, o ano passado levou também 700 e tal aves, ainda conseguiu levar mais algumas do Canjeja. E depois temos aquela exposição que nós consideramos o nacional, que se realiza na maior feira de animais em Portugal, que é em Santarém, a Avissã, em que durante esses dias também existe lá uma exposição só de Glosters, em que normalmente estão lá 800 e muito, 900 Glosters. Só Glosters, amigo. Portanto, vocês podem ver a força do Gloster em Portugal. É brutal, é brutal. Portanto, não vão outras espécies. Depois temos exposições que são só para canários de porte, por exemplo, como Valongo. Eu aconselho a irem a Valongo. Também é top. Passamos o dia, aquilo é num pavilhão, durante a manhã são julgamentos, depois o almoço é lá dentro, há várias mesas com vários tipos de comida, o criador paga para poder lá almoçar, está lá, almoça lá, e depois quando acaba o almoço é aberta a exposição para podermos ir ver os passarinhos que entretanto foram julgados. Pá, também é muito top e também recomendo. Portanto, vamos lá ver aqui. Bem, acabar aqui com os comentários. Cristina, e tantos, não deixam de tirar nota. Pedro Correia, só para poder ir a essa exposição. Cristina, estou interessada nos Five. Miguel Rocha, Cristina, basta um produto e não se pode abusar. Não vale a pena encher os passarinhos com muitos produtos que fazem a mesma função. Jorge Ramos, João Ramos, Nacional das Caldas, foi isso, amigo. Tu até estavas lá, fazias parte do staff da organização do Nacional. Cristina Silva, muito obrigado, Miguel. Pedro Correia, sou da Quinta do Conde Margem Sul, é daqui da minha zona. A Cristina é do Porto. Miguel Rocha, gostaria que me avisasse de qualquer exposição de Glosters. Nunca fui e tenho vontade de ir. O amigo é de que zona, amigo Miguel? Porque nós temos Angeja, que é ali no distrito de Aveiro. Depois temos o Margem Sul, que é aqui em Almada, na margem sul do Tejo. E depois temos o GCP, que é em Santarém. Portanto, é uma questão de ver em termos das localidades qual é que fica mais próxima onde o amigo mora para poder ir ver uma dessas exposições ao vivo.
Nuno Duarte, mas não precisam de expor aves para comer o porco no espeto, se não estou em erro, basta ir à exposição. Sim, sim, por exemplo, a Cristina, ano passado, não foi expor, mas foi lá almoçar. Esteve lá, viu os passarinhos, viu como é que decorre os julgamentos, conseguiu perceber a dinâmica de como é que uma exposição ocorre e depois almoçou lá com o pessoal. De mentirinha, cheguei e o YouTube não está avisando. Tem as notificações ativadas, amigo. Olá, como está? Tudo bem? Bem-vindo aqui à live. Já estamos a terminar, infelizmente, mas bem-vindo e agradeço desde mais por estar aqui presente. Cristina, 11 de outubro em Angeja, este ano, ok. Paulo Palmeiro, boa tarde, amigo Vítor, hoje vim tarde, mas ainda nos apanhaste, amigo. Olá, tudo bem? Cristina, por acaso o sino também não tocou? Pois tem que ver, olha, para reclamações tem que ser com o YouTube, meus amigos. É aqui, isto é o que o YouTube me diz, é aquilo que eu também digo a vocês. Subscrevam o canal, ativem as notificações para serem notificados sempre, ou que seja colocado um vídeo no canal, ou que seja iniciada a live. Verifiquem se o botãozinho das notificações está realmente ativado ou não, amigos. Pedro Correia, vem comer uns caracóis à margem sul e vê os fives. Miguel Rocha, Amadora, mas me desloca a qualquer lugar. Pronto, Amadora, o mais próximo para si seria mesmo aqui a margem sul, em Almada. É um saltinho da Amadora à Almada, são para aí 30 minutos. É Cristina Silva, sim, só fui ver, gostei muito. O João Ramos, Tiago Canteiro, exatamente, o amigo Tiago Canteiro, já tive também várias vezes com o amigo Tiago Canteiro, a última das vezes foi em Santarém, porque o ano passado, ao lado da exposição dos Gloucesters, também se realizou a exposição de periquitos. Foi no mesmo local, no mesmo espaço, e de um lado eram os Gloucesters, do outro lado eram os periquitos, exatamente, o amigo Tiago Canteiro, o qual eu também já entrevistei aqui para o canal, também um bom criador de periquitos. Ora, de mentirinha, tem algum modo de entrar em contato com você, meu amigo? Eu normalmente tenho na descrição do canal, tenho o meu contacto telefónico, tenho o Messenger, tenho o Instagram, o TikTok, portanto o amigo se quiser mandar mensagem, o mail, o amigo se quiser mandar mensagem ou ligar, sinta-se à vontade, ok, amigo? Cristina Silva, eu também exposições só norte. João Ramos, uma pessoa a ver os julgamentos aprende muito, sem dúvida, a ver os julgamentos e a participar. Eu também penso que é importante levarmos as nossas aves para estarem a ser comparadas pelos juízes com aves de outros criadores. Joaquim Louro, bem-vindo aqui à live também, amigo. Cristina Silva, é verdade. João Miguel Rocha, eu só quero ver, pois nunca tive em nenhuma exposição, estou desejoso. É agora, a partir de outubro, começa a época das exposições, que vai até janeiro, que é quando é a última grande exposição, que é o Mundial. Cristina, começa em outubro. Joaquim Louro, obrigado eu por estar presente. E pronto, meus amigos, vamos ficar por aqui, estamos quase com uma hora. Não se esqueçam, deixem o vosso like, meus amigos. Agradeço a todos que têm participado aqui nestas lives, que têm comentado. Lá está, o objetivo é este, é criarmos aqui uma dinâmica, criarmos aqui uma família, transmitir conhecimento. Hoje, vários criadores aprenderam coisas novas. Eu, por exemplo, aprendi a situação dos orégãos. Por acaso, até já tinha entrevistado aqui o amigo João Ramos sobre esta situação e quando ele falou nisto, eu recordei-me da situação que ele coloca orégãos na papa, mas eu não sabia que tinha uma função antifúngica. Lá está. Sempre a aprender, meus amigos, estão a ver? Portanto, este é um bocadinho o objetivo aqui destas lives e é o objetivo do canal. Epá, não se vaiam abaixo, não deixem de criar, por muitas dificuldades que por vezes aconteça na criação das vossas aves, vocês sabem que têm sempre aqui um grupo que está disposto a ajudar-se mutuamente, ok? Para além desta situação, o canal tem estado a formar parcerias com várias lojas de rações, de vendas de produtos para as aves, de vendas de aves, de vestimentas, para também andarmos aqui um bocadinho ornamentados com este vício que a todos nos une. Portanto, aproveitem, vão aproveitando os códigos promocionais que eu vou colocando aqui nas lives. Hoje temos aqui um código promocional no segundo link da descrição da loja do meu amigo Rui, que é a loja Birds Show, Birds World Limitada, peço desculpa, 5% de desconto. Ele tem a loja física aqui na margem sul, na zona da Moita, mas ele desloca-se 2 vezes por mês ao Algarve e poderá fazer entregas aos amigos criadores dessa zona, Alentejo e Algarve. Basta vocês entrarem em contato com ele,
dizerem aquilo que pretendem, analisem preços, usem o código promocional, 5% de desconto, e ele leva os produtos até vocês, ok? Amanhã irei apresentar uma nova parceria aqui no canal. Muito contente de ver que as lojas e as pessoas que eu tenho contactado, da sua grande maioria, acham que está a ser feito um bom trabalho aqui no canal e que isto é importante para manter a ornitologia nacional forte e unida. Portanto, amanhã eu irei apresentar mais uma parceria aqui no canal, ok, meus amigos? Pronto, por hoje é tudo. Fiquem bem. Amanhã há mais uma live, não se esqueçam. Partilhem também nas vossas redes sociais as lives que vão aqui sendo colocadas. É importante também para o canal, para criar esse dinamismo. E não se esqueçam, não desistam de criar, pois criar é preservar. Fiquem bem.